Show da manhã. Show da manhã. Show de alegria em seu rádio. Show da manhã. Um show de alegria em seu rádio. O sucesso está no ar, emoção e informação. Sempre em sua companhia. Bom dia. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Muito bem, agora são exatamente 9 horas e 53 minutinhos. Pedimos desculpas, né, aos nossos ouvintes que estão esperando aí a entrevista da Hilda Ribeiro, juntamente com a Fabiana Cabeleireira, candidatas ao Conselho Tutelar aqui do nosso município. Estávamos, melhor dizendo, tentando resolver um probleminha aqui da transmissão lá no Facebook, mas com tudo já resolvido, estamos também ao vivo lá no Instagram da Rádio Vicência FM, então tem vários lugares aí para você acompanhar aqui a nossa entrevista. A entrevista de hoje, como eu bem falei, aqui com a Hilda Ribeiro e também com a Fabiana Cabeleireira, perdão. Lembrando que a gente também tá ao vivo lá no nosso aplicativo e também estamos ao vivo no nosso site, né? O site da Rádio Vicência FM, tá certo? Você pode acessar aí e acompanhar a nossa entrevista. Hoje, começando um pouquinho mais tarde, mas não deixando de conversar com as candidatas e os candidatos aqui a uma vaga no Conselho Tutelar nas eleições deste ano. O nosso Matheus Nascimento entrevista está no ar. Oferecimento: Farmácia São Benedito, trabalhando, respeitando sua saúde e o seu dinheiro. Em setembro, cobrindo a concorrência em qualquer medicamento. Newnet, o seu provedor de internet. 100% fibra ótica. Ligue e contrate um dos nossos planos. 99878-1888. Paulo Lima Variedades. Uma variedade enorme de produtos para sua casa. Fone 99930-9973. E Mercadinho Oliveira. O Mercadinho, onde a dona de casa faz economia com qualidade. Muito bem, agora 9 horas e 55 minutos. Matheus Nascimento, entrevista. Pronto, agora sim, definitivo com a nossa entrevista aqui de hoje no nosso programa, Matheus Nascimento entrevista. Estamos já com as duas, né, candidatas aqui ao Conselho Tutelar. A gente já vai mudar aqui o foco da câmera para elas. Pronto, agora sim. Hilda Ribeiro, Fabiana Cabeleireira, bom dia aqui para vocês. A gente, né, agradece pela presença das duas aqui dentro da nossa programação, dentro do nosso show da manhã. O convite foi feito, né? E vocês compareceram, e a gente gosta assim, né? Quando o pessoal a gente chama, o pessoal comparece. Deixa eu começar mandando bom dia, né? E perguntar, e aí, tudo certo com vocês? Tudo bem? Hilda, bom dia. Bom dia, Matheus Nascimento. Bom dia, minha amiga Fabiana. Bom dia a todos os ouvintes da Vicência FM. Bom dia, minha amiga Fabiana. Bom dia, Matheus. E bom dia a todos os vicencianos que está ligadinho na Rádio Vicência FM. Pronto, show de bola. Olha, mandar um abraço para o nosso amigo e secretário, né, de Assistência Social, aí, Humberto Santana, né, que nos informa aqui, deixa eu só dar uma lidazinha daqui a pouquinho, onde teve uma mudança no cronograma. No final da entrevista aqui, a gente repassa aqui essa mudança no cronograma das entrevistas. Olha, vamos começar, né? A gente já começou atrasado um pouquinho, mas vamos trazer aqui a nossa entrevista de hoje, falando um pouquinho sobre o Conselho Tutelar e expondo, né, quem são vocês aí para a sociedade vicenciana. Começando com aquela pergunta de sempre, né? Quem são vocês, né? Quem é o Hilda Ribeiro? Quem é Fabiana Cabeleireira para a população? Começando com Hilda. Hilda, quem é Hilda Ribeiro? Eu queria que você fizesse uma autoapresentação para a sociedade. Ok. Meu nome é Hilda Barbosa Ribeiro da Silva, né? Mas todos me conhecem como Hilda Ribeiro. Eu sou filha de Josué Ribeiro da Silva,
mais conhecido como Ribeiro Policial, Iracema Barbosa Ribeiro da Silva. Tenho mais 3 irmãos, um é Luiz Ribeiro, Leonardo Barbosa Ribeiro e Patrícia Barbosa Ribeiro, né? Sou casada com Aldo Moura, tenho 2 filhos, Pedro Henrique e Hugo Cauã, meu pequenino Hugo Cauã. Né, sou natural de Itaquitinga, né? Mas desde os meus 5 anos de idade que eu moro aqui em Vicência. Hoje tenho 50 anos e amo o que faço. Sou feliz com a minha família, com meus amigos. Sou feliz pelo que faço. Isso é Hilda Ribeiro. Pois bem, passo a pergunta agora para a nossa amiga Fabiana. Quem é Fabiana, né? Para muita gente já conhece, mas queria que você se apresentasse também para as pessoas que ainda não têm esse prazer de conhecê-la. Eu me chamo Fabiana Francisco Alves, esse é meu nome completo. Mas muita gente, muito vicenciano, me conhece como Fabiana da Universal, obreira Fabiana filha de Davi, Fabiana irmão de Bendito mototáxi, taxista. Então, essa é Fabiana. Eu tenho 47 anos, sou solteira. E sou filha também de Clarice, né? Davi e Clarice. E somos entre 11 irmãos. São 6 mulheres e 5 homens. E moro há muito tempo. Sempre morei aqui na cidade de Vicência. E moro no bairro, a comunidade Mãe Rainha. Aqui sou eu. Eu creio que todos os vicencianos, a maioria me conhecem. E os que não me conhecem, estão conhecendo agora. Com certeza. A rádio, ela abrange, né, muitas localidades e aqui na cidade. E com certeza, hoje pela manhã, a audiência está lá em cima, está todo mundo ouvindo aqui a nossa entrevista. Mas vamos para o que interessa também, né? Falar um pouquinho sobre o conselho. Eu passo essa pergunta para vocês, que é uma pergunta que a gente faz sempre aqui, desde a segunda-feira passada, a gente está fazendo para todos os candidatos aqui, falando o que é o conselho para você, né? O que é o conselho e também qual é o objetivo do conselho. Hilda? Ô, Matheus, o Conselho Tutelar, ele foi criado em 1990, né? Com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E para desempenhar uma função estratégica, né? Uma função de zelar, né, Matheus? Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Nessa situação, o conselheiro começa a agir sempre que os direitos da criança e do adolescente for ameaçado ou violado pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais, pelos responsáveis e pelo próprio adolescente, Matheus. Vou passar a pergunta para nossa amiga Fabiana. O que é o Conselho Tutelar? Eu vejo assim, o Conselho Tutelar é um órgão encarregado de zelar pelos direitos, né, da criança e dos adolescentes. Eu vejo até assim, Matheus, quando a gente sai nas ruas, né? Fazendo a campanha, né? Eu vejo assim, não só eu, mas eu creio que acontece isso com todos os candidatos, né? Que sempre tem aqueles pais, né? Que a família, né? Que é a base de tudo, né? Tem aqueles pais que dizem, o conselho só dá razão aos filhos, né? Não é verdade, Hilda? Isso que eu creio que acontece com você também, né? Só dá razão aos pais, à criança. Mas não, quando aí a gente
a hora da gente, sentar e conversar com aqueles pais, né? E explicar o que é o conselho, que o conselho não dá só razão à criança. A gente vai ouvir os pais, ouvir a criança também, e a gente vai ver onde está o erro, o que é que está acontecendo. Essa é a função do conselho. Pois é, o conselho é um órgão bastante importante, né, na nossa sociedade. A gente às vezes vê e conversando, né, com os candidatos aqui, uma das principais reclamações dos candidatos é que muita gente não sabe, né, dessa importância do conselho tutelar, porque o conselho trabalha no sigilo, né, não pode se expor, né, tanto para a sociedade, mas é um órgão bastante importante para, né, defender aí os direitos das crianças e dos adolescentes e punir na forma, no rigor da lei, né? E o que diz também, né, o que foi infringido, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Mateus, não é isso? E a importância da gente que é candidato é sempre passar, né, essa confiança para os pais, Isso. né? O que é o conselho, que a gente tem que ensinar, né? Aí quando a gente começa a explicar, eles vão entendendo o que é o conselho, para mudar a imagem de muitos pais sobre o conselho, Isso né? é uma bela oportunidade, né, para vocês terem mais contatos com a sociedade, né? Essa questão da campanha, né, em relação ao Conselho Tutelar. Vocês têm mais contato, fica mais perto, mais próximo aí da sociedade e sentem, né, o que a sociedade quer passar para vocês, né? As aflições da sociedade, né? A gente vê que muito, cada vez mais, a gente está vendo aí os direitos, né, das crianças, dos adolescentes sendo infringidos. E às vezes os pais, a sociedade não sabe quem procurar ou como procurar, né? A verdade, Mateus, a grande verdade é o seguinte, é que algumas pessoas pensam que o Conselho Tutelar, ele solta, prende, toma criança, e é totalmente ao contrário. Os conselheiros, eles estão atuando simplesmente para zelar pelos direitos dela, né? Zelar como, Hilda? A gente somos 5, né, que trabalhamos incansavelmente, pode ter certeza disso, e que às vezes a gente se pega perguntando o porquê a população ainda tem essa imagem do conselho. A gente estamos ali, Mateus, para fazer a criança ter primazia em todos os atendimentos que elas têm direito, como escola, saúde, lazer, Vida, né? a vida, né? É. Ao esporte. A educação. Então, né? assim, não temos esse poder de prender, nem temos esse poder de soltar. Nós só somos representantes legais que a população escolheu para representar a criança e o adolescente. Pois bem, já são 10h06, estamos conversando com o Hilda Ribeiro e a Fabiana Cabeleireira, candidatas aqui ao Conselho Tutelar de Vicência. Contando tudo isso, né, o que é o Conselho, qual é o objetivo do Conselho, eu quero saber de vocês, qual a importância dos conselheiros tutelares na sociedade? Ô, Mateus, é o que eu acabei de falar. Mateus, hoje, você saber que teu filho, ele tem hoje voz e tem direitos, e nós somos zeladores legais do direito deles. Às vezes, Mateus, a gente entra em algumas situações de negligência, discriminação, exploração, né? A gente consegue ver a dor e o sofrimento no olho, olho a olho ali. A gente
Mateus, para a gente ver um adulto sofrendo já é difícil. Imagina você ver uma criança de 3, 4, 7, 6, 5, um adolescente. A gente sabe que eles estão em processo de desenvolvimento. E tudo o que acontece com ele hoje vai ficar marcado para o resto da vida. E a gente sabe que nossas crianças e nossos adolescentes são o nosso futuro. E como vai ser o futuro, o nosso futuro, se nossas crianças tiverem todos os seus direitos ameaçados e violados? Como vai ser o teu futuro, Mateus? Como vai ser o futuro de Fabiana? O meu? Será que é isso que a gente quer para nossas crianças? Essa é a pergunta. Pois é, claro que não, né? Fabiana, eu queria saber de você, né? A importância dos conselheiros tutelares para a sociedade. A importância, como a gente já falou antes, a importância do conselheiro na sociedade é quando, por exemplo, quando o direito de uma criança é violado, quem é acionado, a quem procurar? Vai procurar quem? Aos conselheiros, né? Aos conselheiros tutelares, como ou liga, que a gente tem o Disque 100, né, para denúncia, ou liga, ou vai até lá, né, a casa do conselho, não procura outro órgão, não procura a saúde, não procura a delegacia, não procura outro lugar, procura quem? Os conselheiros. Por que os conselheiros? Porque eles estão ali para o quê? Para ouvir, orientar e aconselhar aqueles pais, aquele responsável que vai procurar eles. Da importância de votar numa pessoa que você acredita que seja uma pessoa realmente responsável. Comprometida. Né? É isso, exatamente. Comprometida também aí com o seu trabalho. Né? Não vou dizer nem o Conselho Tutelar, porque isso aí já é obrigação, né? Tem que ter comprometimento com o Conselho Tutelar, mas também comprometimento com a sociedade, né, em si. Isso. Porque o Conselheiro Tutelar, ele trabalha para a sociedade, né? Porque zelar dos direitos da criança e do adolescente é primordial, e a sociedade, se você não fizer isso, como a Ilda falou, a sociedade é que sofre. É verdade. Né? Você próprio que sofre, porque o conselheiro também é pai, né? O conselheiro também é mãe, o conselheiro também tem família, né? Isso, o conselheiro também sofre, então você tem que respeitar e, né, ter aí a consciência de que votar no Conselho Tutelar é muito importante. É importante. A eleição do Conselho Tutelar, Mateus, ela não é obrigatória, mas ela é muito importante, porque hoje a gente vê as situações que a gente encontra nossos jovens, eles se mutilando, eles entrando em depressão. Por quê? O que aconteceu com ele? Qual direito dele foi violado? E onde é que ele pode procurar ajuda? Quem é de fato que vai lutar pelos direitos dele, mas mostrando que eles têm deveres, né? Porque a gente não pode exigir direitos se não cumpre os deveres. Então, o conselheiro tutelar, ele também tem a obrigação de mostrar aos jovens que, para ele ter para defender os direitos dele, ele tem que mostrar a cada conselheiro que ali está que ele é cumpridor dos deveres, que isso é muito importante. Bastante importante. Ó, a gente falou aqui da importância do conselheiro tutelar para a sociedade, e a gente queria ver o Conselho Tutelar funcionando, né? De que forma? A pergunta é a seguinte: há situações, né? Em qual situação o Conselho Tutelar pode ser acionado pela sociedade, né? A gente vê casos pequenos, né? Mínimos, que às vezes é uma conversa resolvida em casa, o pessoal já corre para o Conselho Tutelar. Mas também tem outros casos, né? Mais sérios, onde o Conselho Tutelar pode ser acionado. Queria que vocês explanassem um pouquinho sobre isso. Mateus, o Conselho Tutelar, ele é
acionado quando há negligência, abandono de incapaz, maus trato, crueldade, discriminação, abuso, entre outras situações, né, Mateus? A gente sabe, contra criança e adolescente, configuram violações de direito, né? Isso, tudo que for ameaça ou violação de direito contra a criança e o adolescente, tem que se procurar realmente o conselho tutelar, né? Às vezes, Mateus, isso acontece pelo Estado, né? Pelo próprio adolescente, como eu havia falado, acontece pelos pais responsáveis, e ali é onde entra o conselheiro, né? Ele entra para zelar, para atuar diretamente na cidade onde ele está atuando, onde ele está instalado. Porque assim, Mateus, eu sou conselheira tutelar de Vicência. Eu não posso atuar em Nazaré. Cada cidade tem um conselheiro, tem um conselho tutelar instalado, que lá ele está de portas abertas para acolher quem chega ferido, para abraçar quem chega com medo. E não é um adulto, são crianças, gente. E por isso é que eu digo como é importante você sair de casa dia 1 de outubro e votar. Porque, repito novamente, são as crianças, os adolescentes que são nosso futuro. Pois é, não adianta depois ficar reclamando, né, se não foi votar, e procurar, né, os seus direitos no conselho tutelar e acontecer, né, de não ter nenhum conselheiro no local, não sei o que, depois você ficar reclamando. Sim, é o seu direito, né? Você tem esse direito de ir lá, mas se você não escolheu o conselheiro, como é que você, né, vai exigir, né, algum direito, né? É verdade. Minha amiga Fabiana, em qual, né, situação o conselho tutelar pode ser acionado? Passa a pergunta para você. Como minha amiga Ailda falou, né? Nem tem mais nada o que falar. Mas, assim, é como ela falou, que quando esses direitos é violado, e tipo assim, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Que tem vez, acontece em lares, né? Que pode acontecer essas violências, né? E tem pais que não denuncia, né? Justamente. Isso. Tem pais que não denuncia, esconde aquela situação, né? Vizinhos. Aí precisa o quê? Alguém vê ou algum vizinho vê para o quê? Para denunciar, né? Aí aquele vizinho ou ele vai na própria sede ou liga, né? O Disque 100 para o quê? Para comunicar, né? Aquele ato que o quê? Que aconteceu, que está acontecendo, porque tem vez que a própria família esconde, né, Hilda? É porque assim, Mateus, é muito fácil chegar e dizer assim, este conselho não faz nada. É tão fácil abrir a boca e dizer isso. Mas o diário de um conselheiro é árduo, é muito difícil. Para a gente chegar a uma denúncia, a gente precisa que você, que está em casa ouvindo, denuncie. Ah, mas eu não tenho certeza. Mas denuncie, porque os conselheiros vão averiguar. Porque nem toda a denúncia é verídica, Mateus. Mas é importante averiguar, né? Somos 5 pessoas, Mateus, lutando todos os dias. Agora há pouco o IBGE colocou que a população de Vicência está em 26.359 pessoas. Lembrando que eu acho que é bem mais, né? Não tem como antes ter sido 33 mil e agora ser 26 mil. Mas você já parou para pensar um minuto? São 5 pessoas que é encarregada de zelar por famílias. Porque se eu quero
que uma criança esteja bem, Mateus, eu tenho que ir no alicerce dela, na família. É por isso, Mateus, que a gente tem que ter uma parceria muito boa com saúde, com assistência social, com Secretaria de Educação, com todos os órgãos que tem na cidade, né? E eu quero até parabenizar cada um desses parceiros, o CREAS, né? Que o CREAS, ele anda de mão dada com o Conselho Tutelar. Eles é que são a peça que vai ali onde os direitos da criança estão violados. Eles têm técnicos, eles têm psicólogo, eles têm assistente social. Hoje a gente está vivendo uma nova era, Mateus. Como uma nova era? A gente sabe que uma criança abusada, quando ela chega no conselho, ela chega e tem que contar a história, né? Aí depois vai para o CREAS, aí tem que contar a história. Aí depois tem que ir para a delegacia e aquilo vai ferindo cada vez mais. Hoje a gente está tendo uma escuta especializada, que ainda tem em Goiânia, tem no Recife, que é uma escuta que é maravilhosa. Por quê? Porque eu tive o prazer de ir em algumas vezes para esse local e lá eles tratam a criança e o adolescente, deixam ela bem à vontade e elas entram em uma sala onde ali só vai estar ela e a psicóloga, mas por trás tem um juiz, um promotor, um advogado, que vai estar ali para escutar. Fere menos. Nós 5, eu, Hilda Ribeiro, Janildo Souza, Maria da Glória, Josué Luiz, tinha nossa amada Verônica Rocha, que hoje quem está no lugar dela é Chico do Banco. O que eu acho é que somos guerreiros. Porque, Mateus, é 26 mil, que diz o IBGE, né? 350 e poucas famílias. E são 5 pessoas para atender quando for solicitado. Pois é bom você expor isso, porque a gente sabe que temos aí, né, 17 novos candidatos, né, tentando chegar a ser um conselheiro tutelar nessas eleições, para que eles saibam, né, também, não é colocar nem medo, né, para que eles saibam que as dificuldades, né, que um conselheiro tutelar enfrenta todos os dias, né. Eu particularmente já vivenciei um pouquinho, né, dessa vida assim de conselheiro tutelar, não como conselheiro, mas por estar um pouquinho mais próximo, né, de uma conselheira tutelar, e a gente realmente via as dificuldades. E é sempre bom expor, porque é um trabalho para quem gosta realmente da família. É, né? uma missão. Exatamente, é uma missão. Para quem tem empatia, né, para quem tem comprometimento, para quem gosta de estudar, porque é um aprendizado diário, né, também. Então é sempre bom elucidar, né, para os candidatos e também para a população, porque às vezes, como você disse, a população acha que é a mil maravilha, né? Você só chega lá no conselho, depois no final do mês recebe seu salário e pronto. Mas não é assim. Tu já para englobando tudo aí que você falou, das dificuldades, né, de tudo, e falando um pouquinho sobre ainda o conselho, como funciona o conselho tutelar, a gente falou das situações, né, que o conselho pode ser acionado. Queria que vocês falassem também das medidas. Depois de acionado, quais são as medidas que o conselho deve aplicar? O conselho tutelar aplica depois de ser acionado, né? Alguém tem uma denúncia, ligou para o conselho e depois da denúncia, o que é que o conselho faz aí? Quais as medidas aplicadas pelo conselho tutelar? Pode ser qualquer uma das duas. Fica à vontade. Pode começar. Tá. Mateus, o nosso horário é 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Mas quando largamos, a gente fica sobre aviso. Então, trabalhamos 24 horas.
Hoje a gente não tem um telefone fixo na sede, nem temos um telefone para o conselho tutelar, né? Do conselho, um celular que a gente receba denúncia. Então, o que a população tem é nossos telefones particulares, que particularmente eu durmo com ele perto do travesseiro, porque se tocar a gente está ali para atender. Quando a gente recebe uma denúncia, não tem como evitar, assim, prever onde tem uma denúncia para que a gente possa chegar antes da denúncia chegar a gente. Isso aí é impossível. É impossível. Quando a gente chega no conselho, sempre tem pessoas que estão ali esperando nosso apoio, nossa coragem, que tem que ter muita coragem, nosso olhar, né? Nosso acolhimento, a palavra é essa. Então, nem toda denúncia é verdadeira, mas é importante. É importante ir no endereço, que a gente chegue lá no endereço, né? Veja se é verdade, se é mentira. E se for verdade, a gente tem que aplicar as medidas de proteção contra a criança e adolescente. Sempre que os direitos for reconhecidos em lei, que estejam ameaçados ou violados, como eu sempre digo, pela sociedade, pelo vizinho, pelo pai, pela mãe, pelo próprio adolescente, né? Então, assim, nós somos defensores incansáveis de direito da criança e o adolescente. Todas as denúncias são averiguadas. Porém, Mateus, quando a gente, dependendo da denúncia, a gente tem que procurar nossos amigos, que são CREAS, Ministério Público. E tem momentos que as decisões, quando a gente manda para o Ministério Público, não são nossas. E ficamos aflitos na esperança que resolva-se logo. Mas a gente sabe que a demanda do Ministério Público também demora, né? É uma demanda grande, né? Não tem só situações. Lá a gente manda, Mateus, quase todos os dias. Se eu te disser quantos ofícios vão para o Ministério Público, tu não vai acreditar aí. Então, assim, quando a gente vê que tem uma violação, a gente aplica medidas de proteção. Fabiana? E quando é casos que lá no conselho pode resolver, né? Né? Aquilo que Mateus disse. Isso. Porque tem pessoas, Mateus, que chegam no conselho, às vezes, por dizer assim, eu não aguento mais meu filho, o que é que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer? E a gente também tem que acolher, a gente tem que parar. E também, Hilda, chega a gente até... Quer dizer, que eu passei 3 meses, né? Verdade, tirando férias, não foi dos conselheiros, tirei 3 meses e 15 dias. Aí chegava a mãe, né? Geralmente é mais as mães que procuram o conselho. Aí chegava mães, eu quero que os conselheiros vá lá para casa para dar um conselho, para dar um conselho, que o meu filho cortou, tá fazendo os desenhos no cabelo e isso aí são coisas simples, né? Mas ele quer o quê? Quer a presença do conselho lá para conversar, para ver que a atitude daquele adolescente muda, né, Hilda? É verdade, porque assim, Mateus, nós 5, a gente tenta demandar a palavra certa, né? Tudo que chega no conselho, a gente tenta fazer de tudo para que ninguém fique descoberto. E, às vezes, a gente não cumpre o que realmente diz
Diz o ECA, diz isso aqui, que é a nossa Bíblia, né? Diária do conselheiro tutelar. Porque, Mateus, se a gente fosse cumprir o que diz aqui, as atribuições do conselho tutelar, a gente não sairia detrás de um birô. E somos humanos, somos carne. Quando uma mãe chega ao conselho tutelar e pede isso, ela tem aquela confiança no conselheiro, ela olha para a gente como um apoio. E é o que somos mesmo. A gente não quer tomar lugar de pai e de mãe. Pai e mãe, eles têm que educar seus filhos. A gente só entra em uma família quando os direitos estão ameaçados ou violados. É verdade. Pois é, difícil, né? O trabalho do conselheiro, muita gente, como eu falei anteriormente, acha que é fácil, mas às vezes você tem que fazer, às vezes, de psicólogo, né? Como vocês falaram aí, que tem que chegar, conversar com a mãe, conversar com o pai, conversar com a criança, né? Praticamente psicólogo mesmo, como eu falei, né? Na questão da empatia, ter aquele olhar mais sensível, né? Para falar com adolescentes, para falar com crianças, ter a firmeza, mas ao mesmo tempo ter a leveza, né? Para falar com as crianças. Isso é primordial para um conselheiro tutelar, né? E assim, Mateus, já teve ocasiões, a gente junto com o CREAS, né, municipal, de termos que dormir, né? Para proteger alguns adolescentes. O conselheiro não estava com medo ali, estava sim. Mas nós que fazemos parte do Conselho Tutelar, eu falo o Conselho Tutelar hoje, né? Temos, quando olhamos nossas crianças e adolescentes, a gente olha assim, e se fosse nosso filho? O amor, a nosso trabalho é tão grande, Mateus, que um se apoia ao outro, um pede coragem ao outro. Quando um está com medo, que chega a época ou situações que a gente tem medo, a gente, meu Deus. Somos seres humanos, né? E um fica se apoiando no outro. Porque às vezes eu posso dizer, eu não sei se eu vou aguentar o outro, a gente aguenta. Então, tem que ter união. Tem que ter assim, me dá tua mão, segura aqui. Senão a gente não consegue, não é fácil. É um trabalho em conjunto, né? Trabalho em conjunto. Ó, falando um pouquinho sobre aquele artigo 129 que a gente traz sempre aqui, a gente lembra que o artigo 129, ele é repleto de incisos, né? Que fala justamente um pouquinho resumido do que eu trouxe aqui pra gente aqui, ó. Nesse trecho, né, do artigo 129, para vocês, eu quero saber a opinião de vocês quanto a esse trecho. Vou ler aqui para vocês e também para o pessoal que está em casa acompanhando a nossa entrevista. Ó, diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou então por omissão aos seus direitos fundamentais. Queria saber da opinião de vocês sobre essa indagação, né, que tem lá no artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mateus, o artigo 129 fala sobre as medidas, né? As medidas protetivas, né? Um negócio assim, as medidas. E quando há uma violação como uma violência, né? Abuso sexual, né? Quando há um abuso, aí essa medida protetiva se encaixa nessa situação aqui, verdade, né? Então, a gente vê, aí é apurado, né? Aquele abuso é levado ao conselho, é apurado e a gente encaminha aquela denúncia, aquela situação ao Ministério Público, né, Hilda? É assim, porque esse artigo ele está ligado ao 136, né? Que é tudo que um conselheiro ele tem que fazer, né? Assim, Mateus.
A gente fala de negligência. Combatemos a negligência contra a criança e adolescente, a discriminação, a exploração, a violência em forma de lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais da criança. Então, o artigo 136 do ECA, ele está muito vinculado a esse, que esse é o artigo 5º, que também está vinculado ao 129, que é as medidas protetivas, né? O conselheiro tutelar, ele combate tudo que você falou aí, né? E como é que a gente combate? A gente combate com esse artigo 129, que tem os incisos, que são as medidas de proteção, né, contra a criança e adolescente. Pois é, de acordo ainda com o ECA, né, a gente sabe que as atribuições, vocês até falaram aqui, e bem claro, né, para a população, espero que a população tenha entendido, como eu entendi também, na opinião de vocês, né, falando agora no perfil do conselheiro tutelar, né, qual o perfil necessário que o conselheiro tutelar ele tem que ter, né, para ser um bom conselheiro e atuar em coerência, né, que é o que diz os artigos do ECA, né, os artigos do Estatuto da Criança e Adolescente. O perfil de um bom conselheiro tutelar para trabalhar junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, Matheus, o perfil de um bom conselheiro, eu creio que é ser uma pessoa humilde, né? Ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa corajosa também, né? Que temos que ter coragem para, como a gente já falou aqui, ter coragem para enfrentar situações, né? Que não vai ser fácil, como o Hilda falou aqui. E também ser uma pessoa dar bom testemunho. Eu digo assim, dar bom testemunho na sociedade, né? Ser uma pessoa respeitada, e muito mais, ser uma pessoa honesta, só qualidade boa daquela pessoa, né? Eu vejo dessa forma, para ser um bom conselheiro, né? Hilda? Eu acho que o principal para ser um bom conselheiro é ser um verdadeiro zelador dos direitos da criança e do adolescente. Mas também tem que saber ouvir, tem que saber acolher, tem que saber que o outro que está ali precisa muito de você. Tem que ter coragem, tem que ter dedicação, determinação, tem que ter tempo para olhar aquela criança e aquele adolescente e dar o melhor de você para ele. Porque eles estão, quando chegam no conselho, com todos os seus direitos ameaçados e violados. Então, ele quer um olhar acolhedor. Ele quer que alguém escute, às vezes, sem ele falar. Eu acho que tem que ter muito amor, porque eu acho que conselho tutelar é uma missão. Quem entrar pensando que conselho tutelar vai ganhar rio de dinheiro, ou vai estar ali sentado só ouvindo, como muita gente acha, o conselho tutelar está ali, só vai sentar, andar no carro. Está muito enganado, Matheus. A gente não tem datas comemorativas, não temos dia, horário, nem dia nem noite, pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, onde qualquer criança esteja com seus direitos violados, pode ter certeza que um de nós vai estar lá. Um não, porque temos equipe de 2 e equipe de 3. Trabalhamos uma equipe num dia, outra no outro, mas eu vou te dizer a verdade.
trabalhamos todos os dias, porque todos os dias a gente não pode deixar o conselho descoberto, né? Então, às vezes é preciso o conselheiro de plantão ir para uma demanda no Recife. Mas chegou pessoas precisando de nossa ajuda, orientação. Então, quem está em casa vai trabalhar. Então, não temos dias de folga. Trabalhamos sábado e domingo, trabalhamos Natal, Ano Novo, São João, tudo. Então, a gente sempre está a posto para ajudar realmente quem precisa, que é nossa criança e adolescente, que é a família vicenciana. Sei que não é todas as famílias, graças a Deus, que precisa de nosso serviço. Mas quem já usou, precisou de cada um conselheiro que ali está hoje, são gratos. Para não fugir da pergunta, né, anterior, eu queria saber de vocês, acho que a gente já falou do perfil, né? Vocês se acham no perfil de conselheiro tutelar hoje? Quando eu me candidatei em 2019, foi em 2019. Antes de eu ir me inscrever, né? Eu verifiquei logo o meu perfil, né? Eu vi logo, será que eu tenho perfil para ser uma conselheira tutelar? Eu fui logo me avaliar, né? Que a gente tem que nos avaliar. Aí eu me avaliei e vi, porque não adianta só fulana, tu tem característica de um conselheiro. Não adianta, a gente tem que nos avaliar e ver se a gente tem aquele perfil para isso, né? Aí eu comecei a me analisar e vi que eu tinha, porque eu já trabalho, que eu nem falei na apresentação, eu sou evangélica, sou cristã, Nós somos. Né? Nós somos isso. Nós somos, graças a Deus. Isso, nós somos evangélicas, cristãs. Então, na igreja, eu já tenho um trabalho com criança e também tenho um trabalho com adolescente, com jovem. Até na igreja eu sou responsável pelo Força Jovem da igreja, tomo conta dos jovens, né? Sou responsável. Aí, então, eu já cuidava de criança, já cuidava dos adolescentes, então eu já tinha, aí eu comecei a me avaliar, a gente atendia também as comunidades carentes, né? Já tinha aquele, que até hoje muitas crianças hoje são adultas e me chamam de tia, com um monte de filhos já, tia, mas porque ia para a igreja e eu era a tia dela, né? Ali, dando a aulinha. Então, eu vi que eu tinha esse perfil, aí eu fui me inscrever. Aí, em 2019, fiquei na suplência, né? Fiquei na suplência e agora, 2023, veio a oportunidade novamente, eu me inscrevi, né? E tô nessa luta, né? E creio que eu tenho esse perfil de conselheira, porque já cuido, já faço o trabalho, né? Nos bairros mais carentes e também na igreja, né? Hilda, você tem um perfil, Hilda? Você acha, você também se autoavaliou e disse assim, eu tenho um perfil aí do conselheiro tutelar. A gente estava até conversando com outro conselheiro aqui, né, a semana passada, que falou, não, de pronto eu não tinha aquele perfil, mas esse perfil foi moldando, né? Verdade. Eu não me recordo quem foi que falou isso, peço até perdão, mas recordo do que foi dito. Eu né? também lembro. Ele disse que não tinha o perfil, mas foi moldando-se e foi se apaixonando pela profissão, foi se apaixonando por ser um conselheiro tutelar. Você, antes de se candidatar, no seu primeiro mandato, você já sabia, mandato não, né? Sua primeira vez no conselho? Mandato mesmo, né? Você se via no perfil de conselheiro tutelar? Se você não se via hoje, você se vê no perfil de conselho tutelar? Mateus, a minha primeira eleição foi em 2016, né? Eu trabalhava no contrato na guarda, né? E
eu sempre via e a gente sempre atendia algumas demandas, às vezes, de adolescentes, né? E quando começou a anunciar, vai ter eleição para o Conselho Tutelar, então eu parei um tempo e me perguntei, porque a gente tem que se perguntar, a gente tem que se auto-perguntar, será que realmente eu tenho um perfil para ser conselheiro? Lá atrás, eu tinha medo e dúvida, porque eu queria dar o meu melhor. Só que quando você entra para o Conselho Tutelar, você vai participar de várias capacitações, porque você tem que entender o ECA. E o ECA é um livro, ele é muitos artigos, incisos. Bem técnico, né? E nas capacitações, os professores lá, eles tentam falar uma língua e eles são mais técnicos, manda a gente ser o que realmente o artigo 136 manda, que é ficar atrás de um birô e demandar algumas coisas demandar para cada, né, órgão necessário, dependendo da situação. E aí eu te digo, Hilda hoje, Hilda evangélica, Hilda guerreira, eu hoje estou mais do que preparada para esse cargo. Por que eu digo isso? Porque eu estou há 2 mandatos, Mateus, são 2 mandatos de dedicação, de amor ao que faço. E hoje eu tenho uma experiência que não aprendi num ontem, não. Eu aprendi nesses anos que eu estou, porque você não aprende de imediato. Você vai aprendendo com as capacitações, com o dia a dia. Porque a escola maior de um conselheiro é o dia a dia. Você se depara com coisas, Mateus, que você não acredita que exista em nossa cidade. Às vezes, quando as pessoas dizem que o Conselho Tutelar não faz nada, eu digo, está funcionando. Porque trabalhamos com sigilo. Nossas crianças precisam ser resguardadas. Tu já pensou, Mateus? Se um conselheiro fosse falar, vamos supor, ali na avenida teve um abuso, a menina tal, a filha de fulano, o próprio conselheiro estaria violando o direito dela. Então, eu fico triste e alegre ao mesmo tempo, porque eu vejo que está funcionando, está tendo a palavra que é a mais importante, ética. Por isso eu te digo que eu estou mais que preparada para ocupar novamente o cargo de conselheira tutelar. Pois é, estamos com Hilda Ribeiro e também a Fabiana Cabeleireira, candidatas ao Conselho Tutelar aqui em Vicência. Você que está acompanhando a gente aqui através das redes sociais, né? Estou vendo aqui alguns comentários, o pessoal mandando até perguntas, né? Mas infelizmente a gente não vai nem pegar essas perguntas aqui, porque a gente fez, né, as perguntas aqui, vão ser as mesmas perguntas para todos, para não ser injusto com ninguém, né? E por isso que a gente não está pegando perguntas, viu? Mas pode aí, né, comentar, né, compartilhar, expressar o seu apoio pelas candidatas, né, e também pelas demais candidatos que vão passar aqui na Vicência FM. O nosso momento está chegando já ao finalzinho, mas antes de finalizar, eu vou trazer essa pergunta aqui para vocês. Hilda, que é a atual conselheira tutelar, e também a Fabiana, que já passou, né, no Conselho Tutelar, como ela mesmo falou, 3 meses e 15 dias. Eu acredito que ela já deu uma passadinha no conselho, já foi lá, conversou, né, com os atuais conselheiros tutelares, viu a situação também do conselho. Hilda, que é a atual conselheira, pode responder aí pra gente.
observando, né, a conjuntura hoje do Conselho Tutelar. Está faltando alguma coisa? Você acrescentaria alguma coisa nesse conselho? Passa a pergunta para vocês duas. Quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Quer, minha amiga? Pode responder. Bem, nessa campanha do Conselho Tutelar que a gente está tendo hoje, né, eu passei em algumas comunidades e muitas delas me emocionaram muito, porque a gente que vem de... Eu tenho 2 mandatos, Matheus, estou pleiteando o 3º, né? Então, tem coisas que acontece no diário de um conselheiro que é tantas denúncias, tantas crianças que passam por nós, que às vezes a gente esquece até de algumas ações que a gente fez. Em alguns lugares me emocionaram muito. Uma avó chegou perto de mim, me viu de longe, correu, me deu um abraço e disse: a senhora nem precisaria vir aqui, porque a senhora fez tudo o que pôde pelo meu neto. Hoje ele não está aqui, mas tudo o que pôde você fez, os outros fizeram. Então, é reconhecimento de trabalho. Eu tenho certeza que meus colegas, Goíta, Josué, Janjan, Chico, eu até posso dizer às conselheiras, porque a partir do momento que uma pessoa vai tirar férias, ela já é conselheira. Eu acredito que Fabiana, Márcia Didão, Márcia da rádio, que passou tanto tempo ali naquele conselho também, eu acho que ela vivencia isso, a gratidão. Que esse é o maior pagamento para qualquer um conselheiro, é o olhar de gratidão do usuário, de quem usou, de quem a gente esqueceu, mas ele não esqueceu você, não esqueceu o conselheiro. Então, assim, eu me emociono muito. E aí eu pergunto a você, Matheus, agora quem te pergunta é eu. Qual é um órgão que não falta alguma coisa? Não é isso? Mas o que precisa no conselho, o que eu diria era algumas coisas materiais no conselho, como um telefone para a gente estar usando, uma biblioteca para as crianças que cheguem lá e tenham um lugar para ela não estar tão tensa. O que é que precisaria mais no conselho? Precisaria mais de coisa técnica, porque profissionalismo, experiência, dedicação, amor, eu tenho certeza, Matheus, que todos que estão ali têm. E o que é o que você fez a pergunta, o que faltaria, é o que falta e o que colocaria? Eu colocaria isso que eu falei, porque fora isso, eu acho que o conselho, ele está apto a estar seguindo. Fabiana? O Hilda já falou quase tudo, né, que eu ia falar, mas o que falta no conselho, quando eu passei lá, falta isso aí que ela falou, né? E outra coisa que não tem ainda lá no conselho, que é data show, né? Não tem lá no conselho, tipo assim, para quando ter palestra, né? Quando o conselho sair para fazer palestra fora, assim, fora eu digo assim, nas escolas, né? Com pais, com os próprios alunos, porque não é bom fazer palestra, não só com os alunos, mas também os pais presentes, né? Nesse dia, né?
Foi muito bom, Fabiana, falar nisso, Matheus, porque assim, além de todas as demandas que temos no Conselho Tutelar, que não são poucas, também, quando solicitado, a gente está indo em escolas, estamos indo onde quer que solicitar. Eu acho até, eu posso dizer que é muito difícil, Matheus. Eu vi minha querida amiga Lili, de Angélica, uma pessoa que eu gosto muito. Bom dia, Lili. Ela falou assim que a gente podia prevenir, eu acho. As denúncias, né? As denúncias, ou ir mais em escolas. Matheus, a gente tem muito interesse em estar em escola, falando dos direitos, dos deveres, quando a gente vai o máximo que pode. Mas tem muitas crianças com direito violado que chegam todos os dias no CT e a gente se desdobra em 1000. Como eu já disse, no IBGE é 26 mil e tantas pessoas que precisam da nossa atenção, nosso olhar. E que a gente não esquece da demanda das palestras. Assim, todos os dias, tem dias, Matheus, que a gente larga tarde. Tem dias que a gente vira o dia, como tem dias que a gente larga de 4 horas, 5 horas da tarde. Então, todas as pessoas que lá já passaram, como eu digo, Márcia Nascimento, Fabiana, Márcia Didão, sabe como é corrido o nosso dia. Mas a gente corre para zelar pelos direitos de quem foi, de que foi violado. Então, nossa prioridade é cuidar de nossa criança e adolescente. E também de levar informações para toda a população. Então, a gente fica muito feliz quando vem aqui na rádio, porque para a gente é muito importante que a população saiba o que é o Conselho Tutelar, quais as atribuições do Conselho Tutelar. E quando sempre é possível, a gente está aqui, né? Está aqui com você, com Luiz Lima, com todos. Nosso maior agradecimento a gente agradece muito a você por sempre ter um espaço para a gente aqui. Então, quem lá chegar, que Deus já sabe o nome dos 5 que lá chegar, vai entender o que eu estou falando hoje. Então, assim, eu também queria, Matheus, dizer para a população que Vicência é muito grande e somos 22 candidatos. E sua amiga aqui, Hilda Ribeiro, talvez não tenha conseguido chegar na sua casa. Mas quem me conhece, conhece meu trabalho, sabe em quem votar dia 1, né? É aonde 01. É aonde a gente vai entrar agora, né? Já que estamos finalizando a nossa entrevista de hoje, né? Com a Hilda Ribeiro, a Fabiana Cabeleireira. Eu queria que vocês pedissem agora, né? É o momento de vocês, como eu falei desde segunda-feira, vender o peixe, né? Falar porque a população deve depositar aí o voto de confiança em vocês e porque vocês vão sim desempenhar, caso chegue lá, um trabalho muito bom aí no Conselho Tutelar. Por que a população deve votar em Fabiana? Por que deve votar em Hilda? Porque o vicenciano, você aí de Angélica, Trigueiros, Borracha, Murupé, Sítio Vizinho, Turiaçu, por que deve votar em Fabiana? Aqui a cidade, por quê? Todo mundo, eu creio que já nos conhece, porque a gente tá rodando a rede social, né? O Instagram, o Facebook, os grupos da cidade sempre tem a nossa foto, nossos números lá, o dia todo
Minha sobrinha mesmo é o dia todo postando minhas coisas. Minha sobrinha Aniele, que está me assistindo, ela sempre está alimentando a internet, cuidando da minha campanha. Tem lugar que eu chego para pedir voto, aí ela já diz, tua sobrinha já mandou foto para mim, tua sobrinha já fez isso. Aniele, que é professora lá do Luísa Coutinho, né? Que ensina cuida até do filho de Hilda. O Guinho. O Guinho. Aí, todo mundo já tá vendo, né? A nossa foto, o nosso número. O meu número é o número 09, tá certo? Que esse 09 fique na mente da cabeça do Vicenciano, tá certo? E estou aqui, né, lutando por uma vaga no Conselho Tutelar de Vicência e peço, né, a ajuda de vocês, que vocês agora, quem não me conhecia, está me conhecendo agora através da Rádio Vicência FM, tá certo? E eu sou essa pessoa aqui. Fabiana, é isso aqui que está aqui na rádio mostrando para vocês. E vocês vê, quando eu chego nas casas, eu sou essa pessoa. Então, eu quero aqui pedir o seu voto, que você me ajude a chegar lá, porque eu preciso da ajuda de vocês, Vicenciano, que vocês me ajudem, tá certo? Que Deus abençoe também todos os candidatos que estão nessa luta, abençoe os conselheiros que já estão atuando e abençoe todos que estão na luta juntamente comigo. Deus abençoe a todos e abençoe todos aqueles que estão me ajudando, que estão saindo comigo nas casas, que Deus venha abençoar e abençoe o meu pastor Messias, Dona Ana, lá da igreja, dá maior força a mim, e abençoe todos os obreiros, evangelistas, os jovens que eu tomo conta na igreja, abençoe as crianças, a minha família que está comigo nessa luta, a todos, Deus abençoe a todos, e o povo da Mãe Rainha, né, que é onde eu moro, Deus abençoe a todos de lá, e eu conto, Vicenciano, com o seu voto nessa campanha. Deus abençoe a todos. Repita o número para ficar na cabeça da população. O meu número é 09. Pronto. 09, que fique na sua mente. Tá aí, certo? Tá aí a Fabiana Cabeleireira. Fabiana. Dando aí suas considerações finais aqui na nossa entrevista, né? Matheus Nascimento Entrevista. Passar a bola agora para Hilda Ribeiro. Também aí fazer as suas considerações finais e falar por que a população deve depositar o seu voto na Hilda Ribeiro. Por que votar em Hilda Ribeiro, né? Porque sou apaixonada, Matheus, pelo trabalho social. Sempre gostei de cuidar de criança e adolescente. E sendo conselheira tutelar, vejo a oportunidade, a rica oportunidade de contribuir, né? Contribuir com a criança e o adolescente que estão em situação de vulnerabilidade, como venham fazendo nesses anos todos, né, Matheus? E o que eu digo a cada vicenciano é o seguinte, novamente, dia 1 de outubro, vá onde tem uma urna e faça valer o seu direito de cidadão, né? Eu, Hilda Ribeiro, estou preparada para continuar o meu trabalho, né, Matheus? Porque, Matheus, lutar pelas nossas crianças e adolescentes, eu estou lutando pelo nosso futuro, pelo futuro do Brasil. É por esse motivo que você, que mora em Vicência, né, que mora nos distritos Borracha, Trigueiros, Angélicas, assentamentos, as usinas, é a cidade, que você deve ir na urna dia 1 e votar em Hilda Ribeiro, 01. Vote na dedicação, na experiência e vote em Hilda Ribeiro. Eu queria também, Matheus, primeiramente agradecer ao meu bom Deus, que até aqui tem me sustentado,
que todos os dias, quando eu saio para a luta, eu olho para o céu e digo: Senhor, vai na frente, me guia, porque não é fácil estar porta a porta, um voto de confiança para o trabalho continuar, né? Agradecer a meu pai, que está com 78 anos, mas está aí na rua com meus santinhos, pedindo a um amigo, a outro, que vote na minha filha. Agradecer a minha mãe, que inclusive, Mateus, essa campanha foi muito difícil para mim esse ano, porque minha mãe está cirurgiada, né? Ela é diabética e fez a cirurgia de catarata, né? Meu pai sempre acompanhando ela. Agradecer a meus irmãos, a meu irmão Luiz Ribeiro, que trabalha no fórum, a meu irmão Leonardo, lá de Olinda, mas que ele volta aqui, está sempre falando com os amigos, a minha irmã Patrícia, a minha tia Iraci, aos meus filhos, aos meus presentes de Deus, que é Pedro Henrique, que é um guerreiro, é um orgulho para mim, ao meu Huguinho, que é a minha menina dos olhos. Queria agradecer também ao meu pastor Manuel Barbosa, a minha querida irmã Lucineide Barbosa, que tem estado com a gente, dando força. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado a Nil, a Carla, a Fernando, a Marcos, a Damião, a Lene, a Cida, a Nanda. Eu quero agradecer a todas as pessoas. Eu quero agradecer a meu povo querido de Murupé, a cada amigo, porque está sendo uma experiência ímpar essa eleição para mim. A cada abraço de cada amigo, a cada palavra de incentivo, Mateus, a cada reconhecimento de trabalho. Então, eu quero que Deus abençoe ricamente a vida de cada um, que Deus esteja capacitando a cada um dos 22 candidatos para que tenham o discernimento do chegar o porta a porta, que é difícil, né? Agradeço de coração a cada um de vocês, ouvintes. Meu muito obrigado. Eu não vou dizer mais nome, que às vezes a gente esquece. Né? Então, a todos, meu muito obrigado. E dia 1, vote no 01, vote no certo. Tá aí, conversamos com Hilda Ribeiro e também a Fabiana Cabeleireira, candidatas ao Conselho Tutelar aqui em Vicência. Ó, só informar que teve uma mudança aqui no cronograma da entrevista de amanhã, tá certo? A entrevista de amanhã seria dia 26, né, de setembro, seria com a Raquel Melo e a Ayane Carlas, mas por motivos, né, superiores, tivemos aí uma inversão. Amanhã estaremos conversando com a Márcia Didão e com a Bel da Mãe Rainha, e a Raquel Melo e a Ayane Carla passam também aí para quinta-feira. Amanhã tem Bel da Mãe Rainha e Márcia Didão aqui no nosso Mateus Nascimento Entrevista, que volta amanhã a partir das 9h30 da manhã. Agradeço a todos pela audiência, mas continue com a gente aí, que daqui a pouco a gente tá com o Anderson Batista trazendo as novidades do futebol pernambucano para você. São 11h06. Eu vou pro intervalo, volto daqui a pouquinho. Mateus Nascimento, entrevista. Mateus Nascimento, entrevista.